Graça e paz, queridos irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Louvado seja esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado, tem nos guardado, tem provido todas as nossas necessidades. Ele é o Deus de todas as coisas, Deus que criou tudo aquilo que existe, que criou a mim, criou a você, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Queridos irmãos, nós estamos aqui ainda dando sequência à nossa série de mensagens que tem como título Ano Novo em Novidade de Vida. Você pode repetir isso comigo? Ano Novo em Novidade de Vida. E nós vamos dar sequência a um texto que nós vimos, eu acredito que há 2 domingos atrás, um texto que iniciamos lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, onde nós vimos apenas os 2 primeiros versículos. A gente vai dar sequência hoje, mas é muito importante a gente retomar um pouquinho a respeito daquilo que a gente viu naquele domingo anterior, onde Paulo trouxe palavras muito diretas no que diz respeito a uma resolução que todo crente deve fazer quando ele compreende que ele tem que buscar uma vida de santidade. E uma vida de santidade, meus irmãos, é uma vida devotada ao Senhor Deus. É uma vida de completa entrega, uma vida de sacrifício no altar do Senhor. Isso significa entregar não apenas os nossos corpos no sentido externo, mas é devotar todo o nosso pensamento, todas as nossas palavras, todas as nossas ações num comprometimento de uma vida inteira. Não é só de parte da nossa vida, não é só parte do nosso tempo, mas é a nossa vida inteira dedicada num comprometimento ao Senhor Deus. E como nós começamos a ver na quarta-feira passada, no estudo bíblico aqui, o apóstolo Pedro também faz coro junto com o apóstolo Paulo nesse sentido, porque depois de explicar acerca da salvação, da graça de Deus em Cristo Jesus aplicada na vida do crente, o apóstolo Pedro começa então no capítulo 1 da sua primeira carta, a partir do versículo 13, a trazer alguns deveres que todo crente tem em resposta à salvação que foi aplicada em sua vida. Então perceba, meu irmão, minha irmã, o fato de termos sido salvos por Deus em Cristo Jesus, o fato de termos sido alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, não deve nos fazer olhar simplesmente lá para a eternidade, lá para um futuro que a gente nem sabe quando é que vai acontecer a volta de Cristo Jesus. Não tem data marcada, né? Não tem hora marcada, mas a gente crê que Jesus vai voltar, correto? Amém? Amém não é uma pergunta não, mas funciona, né? Acorda a igreja aí. A gente crê que Jesus vai voltar. Mas, meus irmãos, a salvação não implica somente em a gente olhar para a eternidade, mas implica necessariamente em olhar para a eternidade, mas viver o presente numa vida transformada. E transformada pelo próprio Deus, transformada por Cristo Jesus, transformada pela ação direta do Espírito Santo que habita em nós, que mora em nós. E Ele vai realizando essa transformação dia após dia, passo a passo. E hoje, meus irmãos, ao lermos os versículos de 3 a 8, aqui do capítulo 12 de Romanos, nós vamos ver que Paulo quer falar conosco acerca de como nós devemos nos relacionar entre irmãos em Cristo. Como que deve funcionar o nosso relacionamento enquanto família de Deus, família da fé. Ele quer que a gente se dedique a compreender como é que a graça funciona na vida da família de Deus. E a nossa reflexão de hoje tem como título Chamados para Servir. É um ano novo, em novidade de vida, em que a gente precisa compreender o nosso chamado para servir. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí ou prefere acompanhar o texto que vai ser projetado, eu farei a leitura e peço a sua atenção, mas antes nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos mais uma vez e vamos pedir a Ele direção, orientação para esse momento sagrado de leitura e exposição da sua santa palavra. Pai querido, muito obrigado por esse momento maravilhoso onde a gente pode ler a Tua palavra mais uma vez. Ela já foi lida por algumas vezes aqui, como isso é precioso. E o que a gente pede ao Senhor é sabedoria, discernimento, diante de tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar. A gente já falou brevemente acerca da salvação aplicada em nossas vidas pela Tua graça em Cristo Jesus. E como é precioso, Deus, a gente poder olhar para essa maravilhosa obra que o Senhor realizou e perceber a transformação diária que o Senhor tem aplicado em nossos corações por causa da salvação. A partir do momento em que a Tua graça nos alcançou, Deus, a gente não quer viver mais para nós mesmos, nós queremos viver para o Senhor. Por isso nos ajude a compreender a Tua palavra, a seguir os Teus passos,
a não perder o foco, a olhar firmemente, de maneira constante para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos direcione sempre a Ele, Deus. Que o Teu Santo Espírito continue fortalecendo a cada um de nós, iluminando o nosso pensamento, nos fazendo compreender de fato a Tua palavra, e assim sejamos praticantes dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Começando no versículo 3, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. E essa é a palavra do nosso Deus, que ela de fato venha agregar em nosso coração esse desejo ardente de viver de acordo com a palavra de Deus. Tem uma canção, eu quero convidar você a cantar comigo, que diz o seguinte: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Meus irmãos, esse é o desejo do seu coração? Você de fato quer ser quebrado pelo oleiro? O oleiro é o nosso Deus, é aquele que nos fez, é aquele que tem nos moldado constantemente, mas como muitas vezes é difícil, né, a gente querer ser quebrado. Como muitas vezes é difícil a gente sair da nossa zona de conforto para poder ser exatamente moldado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, para que Ele nos dê uma nova disposição, para que Ele nos dê uma caminhada de acordo com a vontade dEle e não com a nossa. Eu quero dizer para você essa noite que é necessário sim ser quebrado. A gente precisa se entender e compreender que somos vaso nas mãos de Deus. Somos vaso nas mãos do oleiro. E esse texto aqui foi escrito não apenas àqueles romanos, há basicamente 2000 anos atrás. Esse texto é muito atual. Esse texto foi escrito para mim, esse texto foi escrito para você, meu irmão, minha irmã, pela inspiração do Espírito Santo, acerca de como que nós devemos nos relacionar como igreja, como família de Deus, como povo do Senhor Jesus, a como nós devemos servir uns aos outros, como nós devemos usar os nossos dons, nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos recursos, para abençoar a vida uns dos outros. E Paulo nos direciona a esse estilo de vida, através de pelo menos 3 pontos que a gente pode extrair aqui nesse texto, através da humildade, através da comunhão dos santos, exatamente mostrando a cada um de nós o propósito dos dons espirituais. Então preste atenção comigo, vamos caminhar nesse sentido e observar como que a humildade é importante no que diz respeito a um estilo de vida de servir uns aos outros, enquanto servimos ao nosso Deus. Porque, meus irmãos, Paulo sabe que, uma vez alcançados pela graça, uma vez salvos, isso pode nos levar à soberba, isso pode nos levar à vaidade, isso pode encher o nosso coração de um orgulho tal que a gente precisa ter muito cuidado. A graça, a salvação, ela não deveria nos levar a isso, ela não foi projetada para isso, mas infelizmente, a nossa carne, infelizmente o nosso ser humano, nós somos tentados a isso.
Só que ao invés da soberba, ao invés da vaidade, ao invés do orgulho, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos direciona, nos chama, ele muito mais do que nos convida, ele nos intima a caminharmos, a trilharmos o caminho da humildade. Por isso que ele diz no versículo 3, olha, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que? Não pense de si mesmo, além do que convém. Paulo está falando aqui não apenas como um apóstolo, meus irmãos. Pensem comigo, quem era Paulo? O grande apóstolo Paulo, aquele que teve um encontro pessoal, face a face com o Senhor Jesus, que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, o Jesus ressurreto. Isso é algo maravilhoso, ele teve grandes revelações, mas não é apenas o apóstolo Paulo, a figura do apóstolo, que está trazendo esse ensino para nós aqui, mas ele está se colocando como um cristão, como qualquer um que foi alcançado pela graça, que foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ele está se colocando como um exemplo de humildade a ser seguido, à luz do fato de que a graça o alcançou. A salvação o alcançou e por conta disso, ele tem trabalhado a humildade na sua vida. A graça nos ajuda nisso. A salvação com a qual nós somos salvos em Cristo Jesus, nos ajuda a perceber quem nós somos, quem o nosso Deus é, para que assim venhamos trabalhar a humildade nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos relacionamentos. Meus irmãos, na verdade nós podemos observar Paulo ressaltando, destacando a sua humildade em algumas passagens da Bíblia. Em algumas cartas que ele escreve, ele mesmo se refere a si como sendo o menor dos apóstolos. Ele também se identifica como sendo o maior dos pecadores. E o intuito dele não era mostrar, tá vendo como é que eu sou humilde? Não, muito longe disso. Porque o apóstolo Paulo reconhecia quem ele era diante de um Deus grande, diante de uma graça que o alcançou, diante de um favor imerecido que foi ao seu encontro. Ele, que era um perseguidor da igreja, foi alcançado pela graça e agora ele compreendia quem ele era e onde era o seu lugar. Ele compreendia que era um grande pecador. Ele compreendia que era o menor dos apóstolos, ele aplicava a humildade no seu coração, porque ele tinha total confiança no Senhor. Ele tinha total confiança no Senhor e no chamado que o Senhor tinha para a vida dele. Meus irmãos, ele estava seguro em seu relacionamento com Deus vivo. Percebam que em momento algum ele colocava isso como sendo algo em que ele deveria se gabar, se orgulhar, de colocar isso como um ponto de vaidade na sua vida, não. Mas ele sempre destacava um viver, um caminhar em humildade. E isso é maravilhoso, tendo em vista a graça que lhe foi concedida, como ele mesmo diz, pela graça que me foi dada. O apóstolo Paulo, que recebeu grandes revelações de Deus, Thailise, o apóstolo Paulo recebeu tamanha revelação de Deus que chegou aí ao terceiro céu, lembra disso? E ele não conseguia nem explicar aquilo que ele estava vendo ali. E ele mesmo declara, meus irmãos, que foi-lhe colocado um espinho na carne, exatamente para que ele não viesse assim ensoberbecer, para que ele não viesse se envaidecer, se engrandecer diante de tamanha visão que ele recebeu. Ele compreendeu que esse espinho na carne lhe foi colocado exatamente com essa finalidade, porque ele orou ao Senhor para que lhe fosse retirado esse espinho na carne. Orou por 3 vezes. Sabe qual foi a resposta do Senhor para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, meus irmãos, e olha a conclusão que Paulo chegou. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meus irmãos, a gente precisa trabalhar a humildade nos nossos corações, trabalhar a humildade nas nossas vidas, trabalhar a humildade nos nossos relacionamentos para que a gente possa servir uns aos outros, porque servimos ao Senhor Jesus, aquele que nos salvou mesmo sem a gente merecer. Precisamos saber qual que é o nosso lugar no reino de Deus, um lugar humilde, porque não foi assim que Jesus Cristo veio a esse mundo, de maneira humilde. O rei de toda a terra, de toda a criação, poderia ter vindo com toda a pompa, com toda a riqueza, com toda a glória, mas veio a esse mundo nascer num curral, com toda a humildade, sem toda a reverência de uma nação.
Ele veio de maneira humilde, ensinou acerca da humildade, ensinou o que é servir. Em Cristo Jesus nós temos um exemplo, em Cristo Jesus nós temos um modelo, e Ele está aqui hoje, nessa noite, mais uma vez disposto a nos ensinar o que é humildade, o que é viver em humildade, para que possamos servir uns aos outros. Meus irmãos, Paulo está destacando que é em meio às nossas fraquezas que o Senhor Jesus opera o seu poder. É em meio às nossas fraquezas. E alguém aqui é forte? Quem aqui é forte? Deixa eu abaixar a mão, né? Por que eu levantei? Nós não somos fortes. Nós não somos fortes. Ah, pastor, mas eu conquistei isso, eu cheguei em tal posição no meu trabalho, eu sou bom demais. Porque eu adquiri a minha casa própria, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós somos tão fracos. Nós somos tão impotentes. Lembrem de quem Deus é, de quão grande é o nosso Deus. Quantas canções a gente sabe entoar, né? Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é meu Deus, e todos hão de ver. Será que todos têm visto de fato na sua vida quão grande é Deus? Porque você tem se rebaixado, você tem se colocado no seu lugar, você tem se diminuído para que Deus, para que o Senhor Jesus cresça em você. Para isso requer humildade, porque é através da humildade que nós podemos servir uns aos outros, meus irmãos. Paulo nos aponta a esse caminho, porque é a graça que nos faz sermos humildes, para que a gente possa servir a Deus como Ele quer, e não como nós achamos que é o correto servir aos outros, porque quantas são as vezes que a gente serve com algum interesse por trás, né? Quantas vezes nós servimos uns aos outros, maquiando alguma situação. Mas nós precisamos ter humildade, reconhecer que o serviço de uns para com os outros é da forma como Deus quer. Por isso que Paulo diz, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Quando Paulo fala isso, meus irmãos, ele está sendo abrangente a toda a igreja, porque ele sabe que existe a possibilidade de que entre os irmãos tenham aqueles que estejam permitindo que a soberba, a vaidade, habitem em seus corações. Lembrem-se, todos nós somos tentados a isso. Todos nós somos tentados a isso, porque fomos alcançados pela graça, recebemos a salvação em Cristo Jesus, mas ainda temos os nossos pecados. Ainda recebemos vários tipos de tentações, meus queridos. E Paulo quer lidar com essa questão aqui, ele quer lidar com o problema do ego superinflado. Paulo quer lidar com a questão aqui, o problema de que muitas vezes existem na igreja, no corpo de Cristo Jesus, pessoas que trabalham com afinco para o Senhor Jesus. Pessoas que dão sangue, pessoas que dão duro na obra do Senhor, mas são pessoas que querem estar em evidência, que querem receber aplausos, pessoas que querem um tapinha nas costas. Olha, parabéns Azevedo, olha, tá, o movimento de oração está sensacional. Mas não é esse o intuito daqueles que servem ao Senhor, servindo uns aos outros, meus irmãos. É preciso humildade. Para isso Paulo chama a igreja a cultivar a humildade, porque a humildade tem esse propósito, servir. A humildade tem esse propósito nas nossas vidas, na vida da igreja do Senhor Jesus, servir. E ele continua dizendo no versículo 3, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E Paulo está deixando isso bem claro, para que não haja competição dentro da igreja, para eu saber que eu sou mais humilde do que o outro, sou mais humilde que o Felipe. Não é para existir esse tipo de competição. A humildade deve ser algo tão natural na vida do crente, na vida daquele que foi alcançado pela graça, na vida daquele que foi salvo por Cristo Jesus, que cada um deve pensar sobre si mesmo com moderação, segundo o quê? A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Percebam a graça que está sobre nós. Deus nos deu um presente, a fé. Ele repartiu a fé com cada um de nós. Por isso devemos trabalhar a humildade, sendo realistas acerca de quem somos. E isso significa, por um lado, meus irmãos, a gente perceber que todo dom que nós temos não é nativo nosso. Todo dom que temos, ele vem de quem? De Deus. Não é nosso. O dom que temos vem do Senhor Deus, nós não produzimos, vem de Deus para nós. E por um outro lado, Paulo nos direciona a estarmos atentos acerca de qual que é o nosso dom, ou quais são os nossos dons.
Precisamos estar atentos. Atentos que o dom não é nosso, não é produzido por nós, mas vem de Deus. E ao mesmo tempo para enxergarmos, abrirmos os nossos olhos. Quais são os dons que Deus tem ministrado a nós, a cada um de nós? Nós veremos mais sobre isso no último ponto aqui da nossa reflexão. Mas por ora, diante dessa grande realidade, da humildade que precisa ser trabalhada nas nossas vidas, meus irmãos, que o nosso coração de fato seja um terreno fértil para que a humildade seja plantada, semeada e assim ela possa crescer, para que sirvamos uns aos outros no amor de Cristo Jesus, amém? E tendo falado acerca da humildade, Paulo agora nos versículos de 4 a 5, ele vai nos falar sobre a comunhão dos santos. Paulo diz que a realidade da comunhão dos santos é uma realidade onde as pessoas servem umas às outras. E se nós tivéssemos que resumir esses dois versículos, os versículos 4 e 5, a gente poderia resumir nessa frase. Vamos ler juntos? Unidade não tem a ver com igualdade, mas com diversidade. Será que você pode concordar com essa frase? Unidade não tem a ver com igualdade, mas com diversidade. Porque, olha só, dá uma olhada comigo no versículo 4, quando Paulo diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Paulo nos chama aqui, meus irmãos, a contemplarmos duas realidades, aqui nesse início do versículo 4. Em primeiro lugar, ele pede que a gente se lembre de que nós fazemos parte de um só corpo. O corpo de Cristo Jesus. Fazemos parte de um só corpo. E em segundo lugar, ele pede que a gente se lembre de que nós não somos os mesmos. Fazemos parte de um só corpo, ao mesmo tempo em que nós não somos os mesmos. E essa realidade é vital para o nosso entendimento, meus irmãos, porque aquilo que muitas vezes o mundo tem pregado quanto ao igualitarismo, à igualdade, onde muitas vezes o mundo diz: não, peraí, se você está me dizendo que as pessoas têm diferentes funções, você está roubando a igualdade delas. Não é isso que o mundo tem pregado? O mundo quer tanta igualdade, que essa igualdade que o mundo quer, quantas desigualdades geram? E nós precisamos prestar atenção nas palavras do apóstolo Paulo, porque ele biblicamente nos lembra que nós somos um, mas nem todos compartilhamos as mesmas funções. Isso está claro aqui no versículo 4. Nós somos um, mas nem todos temos as mesmas funções. Vamos ler juntos essa frase? A unidade cristã, quando corretamente compreendida, não enfraquece as diferenças que existem entre os cristãos, ao mesmo tempo em que as diferenças entre os cristãos não devem enfraquecer a unidade cristã. Meus irmãos, somos diferentes uns dos outros, sim. Só que é certo que dentro de uma perspectiva humana, dentro de uma perspectiva carnal, as nossas diferenças sempre vão trabalhar para que haja quebra da unidade. As nossas diferenças, naturalmente, sob a perspectiva humana, carnal, vão sempre trabalhar para a quebra da nossa unidade. Mas nós devemos levar a nossa vida, meus irmãos, não de acordo com a nossa perspectiva, mas diante da perspectiva de Deus. Porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele sabe que nós podemos sim ser um por causa de Cristo Jesus e que apesar das nossas diferenças, precisamos trabalhar para completar uns os outros, para crescermos juntos, para nos identificarmos uns aos outros, não por sermos iguaizinhos, mas exatamente porque nós somos diferentes, nós somamos um na vida do outro. É algo tão prático que Paulo traz para nós aqui, ele traz a figura do corpo humano. Basta olharmos para a nossa própria figura, para o nosso próprio corpo. Temos vários membros, vários órgãos, cada um com a sua função. Paulo descreve isso em outra carta. Não é possível a orelha pensar: não, se eu não fosse o olho, eu não posso ser parte do corpo, não, estou triste. Cada um tem a sua função. O ouvido para ouvir, o olho para enxergar, o nariz para cheirar. Meus irmãos, cada órgão nosso exerce a sua função e louvado seja Deus por isso, porque assim funciona no corpo de Cristo Jesus. A igreja do Senhor Jesus, cada um de nós tem a sua função. Os irmãos creem nisso? Cada um de nós tem a sua função, o seu papel a desempenhar no reino de Deus para servir uns aos outros. Porque, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Ele criou uma diversidade tão grande que basta a gente olhar para a criação. Basta a gente olhar para toda a natureza em si, para os animais, para as plantas. Imagine se tudo fossem rosas. Se tudo fossem rosas. Mas existem tantas outras flores,
tantas outras plantas, tantas árvores. Se todos os animais fossem apenas cachorro, né, Eunice? Eunice ia ficar chateada, ela gosta de gato. Meus irmãos, Deus criou uma diversidade tão maravilhosa que a gente pode se alegrar diante de um Deus tão criativo, que colocou o seu DNA em toda a criação. A gente pode louvar a Deus por isso, e nós fazemos parte dessa diversidade, meus irmãos. Nós fazemos parte dessa diversidade, ela nos alcançou, porque ao fazermos parte da família de Deus, da unidade proposta pelo Senhor Jesus, isso não significa que eu sou você ou você seja eu. Eu continuo sendo eu, você continua sendo você, e está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Glórias a Deus por isso, que somos diferentes e assim podemos nos completar, podemos crescer juntos para a honra e para a glória do nosso Deus. Somos pessoas distintas, cada um de nós tem o seu dom. Pode ser que tenhamos dons semelhantes, sim, mas em sua diversidade Deus coloca dons diversos para a sua igreja, para o seu povo, no seu corpo, para que cada um assuma a sua responsabilidade na igreja do Senhor Jesus, no reino de Deus, para que cada um cumpra o seu papel. E isso não significa que a nossa unidade deva ser interrompida simplesmente porque existem diferenças. As diferenças existem, mas apesar das diferenças, ainda somos um. Somos um corpo em Cristo Jesus, e Paulo enfatiza isso no versículo 4. Nem todos os membros têm a mesma função. Existem funções que cada um de nós tem no reino de Deus. Eu, por exemplo, não tenho dom para participar do ministério do louvor aqui. Gosto de cantar, mas não tenho esse dom. E está tudo bem. Não tenho o dom de participar do ministério infantil. Nosso irmão Elton tem, gosta de trabalhar com as crianças. Não é que eu não goste, meus irmãos, não entendo errado também, né? Espera aí. Mas eu não tenho o dom de estar ali trabalhando o tempo todo ali com as crianças, lidar com muitas crianças ao mesmo tempo. Apesar de que um dia eu sonhei, tenho 11 filhos, mas eu acho que não vai rolar não. Está tudo tão caro, né? Vamos tentar o segundo, se der certo o terceiro, e vamos lá, vamos com calma, né, Azevedo? Mas, meus irmãos, glórias a Deus que cada um de nós tem um chamado específico. Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós pode assumir o seu chamado e a sua responsabilidade para trabalhar no corpo de Cristo e assim servirmos uns aos outros para a honra e glória do nosso Deus. E aqui no versículo 5, Paulo quer que a gente saiba de pelo menos duas coisas. Ele vem nos lembrar mais uma vez de que há diversidade em nossa unidade e que nós pertencemos uns aos outros. Olha como é que ele diz no versículo 5, vamos ler juntos? Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo está dizendo aqui mais uma vez, meus irmãos, que só porque somos diferentes não significa que nos falta unidade. Não é porque somos diferentes que vai nos faltar unidade. A unidade foi proposta por Cristo Jesus e nele nós somos um. E embora sejamos diferentes, fazemos parte do mesmo corpo. Fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. E aí no final do versículo 5 ele diz que fazemos parte do corpo de Cristo e que somos membros uns dos outros. Pastor, como é que funciona isso? Como que funciona essa realidade de sermos membros uns dos outros? É possível isso? Meu irmão, se está escrito na Bíblia é porque é possível sim. E a gente tem que correr atrás de viver essa realidade. A gente tem que correr atrás de viver essa realidade santa, de sermos membros uns dos outros. E como é que isso acontece? Meus irmãos, Paulo está nos lembrando que a realidade abrangente da comunhão dos santos aqui é que nós somos um em Cristo, ao mesmo tempo em que pertencemos uns aos outros, fazemos parte uns dos outros, nós vivemos uns para os outros, porque nós estamos em uma comunhão de vida, ligados ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, e por causa dessa ligação com Ele, nós estamos intimamente ligados uns com os outros. Será que você pode buscar viver isso no seu dia a dia? De enxergar que você faz parte do corpo de Cristo Jesus, que agora você não está mais sozinho, de que você faz parte do povo de Deus, da família da fé, que nós devemos ter tudo em comum, que a nossa vida agora está compartilhada, que a alegria do outro é minha alegria, a tristeza do outro é minha tristeza, que nós precisamos somar, multiplicar juntos para que venhamos a crescer para a honra e glória de Deus, para que outros venham a conhecer a Cristo Jesus, a amar a Cristo Jesus. Meus irmãos, é exatamente porque nós estamos nessa comunhão vital com Cristo Jesus
que somos membros uns dos outros. Não tem essa história, não, eu não quero viver isso não. Essa coisa de membros uns dos outros não é para mim não. Se você foi alcançado pela graça, se você é salvo em Cristo Jesus, você precisa viver a realidade da família da fé. Nós somos membros uns dos outros, a igreja crê nisso. Portanto, vivamos uns para os outros, nos dediquemos uns aos outros, vivamos a vida um do outro, apesar das nossas diferenças, apesar da diversidade, que não seja o individualismo que vem nos tentar todos os dias, a querer quebrar toda essa dinâmica que o Senhor propôs para nós, porque somos membros uns dos outros. Que não seja o egoísmo, que não seja a vaidade, que não seja a inveja, meus irmãos, que venha atrapalhar toda essa organização santa que Deus criou para cada um de nós. Somos membros uns dos outros. E como a gente tem que aprender ainda? Nós ainda temos muito que aprender, meus irmãos. Por isso, se dedique à leitura da palavra. Busque um tempo diário de meditação na palavra de Deus. Ore com fervor. Coloque o seu coração diante do Senhor, muitas vezes até em lágrimas, pedindo: Senhor, eu quero viver essa comunhão, eu quero ser um com meu irmão de fato, de acordo com aquilo que a Tua palavra me ensina. Eu quero viver essa realidade de ser membro um do outro, para caminharmos juntos para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos encoraje e nos capacite a viver a cada dia essa realidade que já se faz presente em nós, mas que muitas vezes nos falta disposição, porque nós já somos um em Cristo Jesus. Nós já somos um com a igreja do Senhor Jesus, somos membros uns dos outros. Por isso se propõe a viver como irmão, como irmã, se propõe a viver como discípulo de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Nós somos chamados a servir por causa da humildade. Somos chamados a servir por causa da comunhão dos santos. E finalmente, nos versículos de 6 a 8, Paulo vem dizer que os cristãos servem uns aos outros exatamente porque os dons espirituais, eles têm esse propósito. O propósito dos dons espirituais é exatamente o servir uns aos outros, o serviço de uns para com os outros. E diante daquilo que Paulo já havia exposto, quanto às diferenças das nossas funções, a nossa diversidade, ele agora traz aqui nos versículos de 6 a 8 uma implicação muito prática disso. Quando ele diz o seguinte, olha: temos porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Paulo mais uma vez vem nos dizer aqui, meus irmãos, que nós temos dons diferentes, dons recebidos de um Deus misericordioso, então nós devemos usá-lo adequadamente no serviço do reino, servindo ao Senhor Jesus enquanto servimos uns aos outros. Nós devemos usar os dons que Ele nos concedeu para edificar a igreja do Senhor Jesus, para edificar os santos, para edificar o povo de Deus. Ou seja, diante dos dons que recebemos do nosso Deus, nós podemos afirmar que somos uma igreja carismática, não é verdade? Somos uma igreja carismática, porque a palavra dom vem do grego carisma. E o que é carisma? O que significa carisma, meus irmãos? É um favor que alguém recebe sem ter mérito próprio algum. Carisma é exatamente isso, por isso que é um dom, é um favor do nosso Deus, é como se fosse graça, um favor imerecido de Deus para cada um de nós. E diante disso, meus irmãos, a nossa capacidade de edificar uns aos outros, de servir uns aos outros, não deriva de nós mesmos, mas essa capacidade vem de Deus para nós, é uma manifestação singular, uma obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Vamos juntos ler essa frase? Uma igreja carismática é uma igreja cujos crentes são a habitação do Espírito Santo e foram dotados por Ele para ministrar uns aos outros. Aleluia! Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, e Ele tem dotado a cada um de nós com seus dons, para que possamos ministrar uns aos outros, para que possamos ser bênção na vida uns dos outros, porque somos membros uns dos outros, enquanto membro de Cristo Jesus, do corpo de Cristo Jesus. E isso é algo maravilhoso. A propósito, a ênfase que Paulo traz aqui,
quanto aos dons, de que temos dons diferentes, vai derrubar toda aquela ideia pentecostal de que todo crente tem que falar em línguas. Derruba completamente. A gente tem que aprender isso, meus irmãos. A gente tem que prestar atenção em muita coisa que está sendo ensinada e voltar os nossos olhos à palavra de Deus, à verdade daquilo que ela é, porque Paulo lista aqui pelo menos 7 dons, nos versículos de 6 a 8, não é um rol taxativo, não é um rol completo de dons, ele traz apenas exemplos da graça de Deus manifestada a cada um de nós, por ação do Espírito Santo que habita em nós, ministrando dons em nossas vidas. Primeiro ele fala sobre a profecia. O que é o dom da profecia? É o dom de poder transmitir a revelação de Deus. Mas preste atenção na singularidade, na particularidade que Paulo traz aqui, porque ele está falando para uma comunidade na qual haviam pessoas com esse dom, o dom da profecia, o dom de transmitir uma revelação especial vinda diretamente de Deus para a edificação do povo. Só que como isso deveria ser feito? Paulo destaca que tem que ser feito segundo a proporção da fé. E sabe o que isso significa, meu irmão, minha irmã? A profecia tem que ser segundo a proporção da fé, exatamente porque a pessoa que vai profetizar, que vai transmitir a vontade de Deus, ela tem que confiar nessa vontade de Deus, na palavra de Deus, e ela tem que obedecer à vontade e à palavra de Deus. Não adianta o profeta simplesmente trazer a profetada e está tudo certo, mas o profeta tem que ser digno de confiança. Ele tem que confiar no Senhor da profecia, e ele tem que obedecer ao Senhor da profecia. A gente vê isso no apóstolo Paulo, não é verdade? Ele viveu uma vida de humildade, ele viveu a realidade da comunhão dos santos, e ele está mostrando o que implica o dom da profecia naquele que recebe. É preciso confiar e é preciso obedecer a palavra do nosso Deus. Na sequência, Paulo vai falar sobre o ministério. Ministério também pode ser traduzido como serviço. E aí Paulo vem abranger qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de serviço no reino de Deus, para edificação uns dos outros, sejam aqueles maiores, sejam os menores, sejam aqueles que recebem um certo destaque, sejam aqueles de pessoas que trabalham nos bastidores. Não importa. O que Paulo está trazendo para nós aqui, para o nosso aprendizado, meus irmãos, é que todo aquele que tem o dom do ministério deve se dedicar a ele. Todo aquele que recebe o dom do ministério deve se dedicar a ele, não esperando que alguém o honre, não esperando que ele seja recebido de braços abertos, que alguém o louve, que batam palmas, olha que trabalho maravilhoso. Não é esse o intuito, meus irmãos. Mas também não devemos pensar, poxa, eu gostaria de ter um outro dom, esse meu dom aqui está tão xoxo, tão sem graça. Eu queria ter o dom da profecia, né, que me destaca, me deixa numa certa evidência. Não é para a gente pensar assim também. Porque cada um de nós tem o seu dom. E eu quero perguntar para você nessa noite, você tem exercido o dom que Deus tem te dado? Ou será que você ainda não sabe, não descobriu? Nessa noite, mais uma vez, você pode pedir a Deus, Deus, manifesta o teu dom na minha vida, eu não estou sabendo ainda qual é, eu não estou sabendo discernir, porque Deus pode fazer isso, meu irmão, minha irmã, Ele quer usar você, a graça te alcançou, você é salvo em Cristo Jesus, peça a Ele, Senhor, eu quero dons para poder servir ao Senhor, dons para poder servir à igreja do Senhor, peça a Ele, e Ele ministra dom na sua vida, meu irmão, minha irmã. Em seguida, Paulo fala sobre o ensino que deve ser buscado tanto no conhecimento da palavra de Deus, tanto quanto na sua transmissão. E olha como é maravilhoso a gente perceber que o ensino que Paulo está se referindo aqui é o ensino da verdade, o ensino da palavra de Deus, o ensino que nos encaminha a uma vida de fé. E se isso é importante nos nossos dias, pensa comigo, Luana, lá nos tempos do apóstolo Paulo, não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Enciclopédias bíblicas, né? Comentários de Hernandes Dias Lopes, Simon Kistemaker, mas quem? Herman Bavinck, Teologia Sistemática, Heiderbos, fala aí, Rev, mais alguns autores, a gente passa até vergonha aqui. João Tinoco, né, suas meditações aí, 365 meditações, naqueles tempos eles não tinham isso. Pense como era importante a missão de um professor, de um mestre
no ensino das Sagradas Escrituras. Porque, olha, nem todos também sabiam ler. Eles não tinham acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. Está tudo aqui, ó. E ainda temos comentários, ainda temos livros exegéticos, apologéticos, tantos jéticos da vida. E a gente pode desfrutar disso tudo com muito mais responsabilidade, porque, como eu disse antes, quanta besteira tem sido falada, quanta besteira tem sido ensinada. E nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor Deus, para que Ele nos ensine a sua palavra verdadeira, para que a gente possa colocar em prática. Em nome de Jesus, meus irmãos, a figura do professor, do mestre, era de vital importância naqueles tempos, assim como é hoje. Por isso, aquele que recebeu o dom do ensino, se dedique a isso em nome de Jesus. E na sequência, Paulo vai falar sobre a exortação, o dom da exortação. Meus irmãos, a exortação ela vem no sentido de trazer para perto. Nunca a exortação bíblica está no sentido de afastar as pessoas, mas é trazer para perto. A exortação bíblica visa o encorajamento, visa o estímulo, visa inspirar pessoas para que elas possam fortalecer-se em sua fé e assim caminharem juntas. Quem aqui não foi exortado nessa manhã? Quem aqui esteve presente domingo pela manhã, hoje pela manhã? Fomos exortados, não fomos? E como foi bom, né? Acredito que isso nos uniu mais no propósito de servir ao Senhor, de atender ao chamado dEle em nossas vidas, porque a exortação bíblica tem esse propósito, nos chamar para perto, nunca afastar. Hoje de manhã nós fomos envergonhados, hoje de manhã nós choramos, mas hoje de manhã, como o reverendo Gerson disse, foi um momento de fortalecimento de fé, porque nós cremos que o Senhor Deus está conosco e Ele tem coisas maravilhosas a realizar através das nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, creia. Se você recebeu o dom da exortação, exorte com todo cuidado, com todo carinho, buscando a pessoa para perto, para que assim possamos caminhar juntos em nome de Jesus, para que possamos crescer servindo uns aos outros. Em seguida, Paulo fala sobre o dom da contribuição. Ele está se referindo àquelas pessoas que contribuem diante das necessidades dos outros. O auxílio aos pobres, e Paulo está dizendo que isso deve ser feito de maneira generosa, com liberalidade e nunca de má vontade. Tem que ser feito de maneira generosa, com liberalidade. Se Deus colocou no seu coração, se Deus tem ministrado no seu coração o dom da contribuição, meu irmão, minha irmã, não fique pensando na sua conta bancária, se ela vai diminuir. Se você não vai conseguir mais comprar aquilo que você tanto sonhou, porque, poxa, eu estou tendo que ajudar aqui o meu irmão. Faça isso com liberalidade, doe com generosidade, sabendo que Deus servir uns aos outros, perceber como é que a graça flui no nosso meio, e ela é comunicada de maneira tão natural, que a generosidade passa a fazer parte da vida do povo de Deus. Porque contribuição, generosidade, não implica necessariamente apenas em recursos financeiros. Mas quantas vezes podemos dispor do nosso tempo, ouvindo aqueles que têm necessidade, às vezes colocar para fora uma situação em suas vidas, e a gente, houve problema, eu já tenho os meus. Louvo a Deus pela vida do irmão Jorge, que mandou uma mensagem para mim ontem: pastor, eu percebi que você estava triste na sexta-feira, o que aconteceu? Isso é maravilhoso, meus irmãos. A gente saber que tem alguém ali, percebendo com essa sensibilidade, e todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso, de se interessar na vida um do outro, saber como é que a gente pode ajudar. A gente tem que emergir na vida um do outro, meus irmãos. Como é maravilhoso sermos membros uns dos outros, porque fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Em seguida, Paulo fala sobre aquele que preside, o dom daquele que preside, é uma palavra direta à liderança. Todo aquele que lidera tem que liderar com zelo. Sabe o que implica isso, meus irmãos? Todos aqueles que são líderes na igreja do Senhor Jesus têm que ter como foco o reino de Deus. Tudo aquilo que planejamos, todo o nosso direcionamento, todas as nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas palavras, as nossas atitudes, tem que ter como foco, como alvo, o reino de Deus e a sua justiça, porque como o próprio Jesus disse, as outras coisas serão acrescentadas de maneira tão natural. Basta buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas.
Por isso, você que tem o dom da liderança, você que tem o dom de presidir, faça isso com zelo e tenha isso como foco, o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E por fim, meus irmãos, Paulo fala sobre o exercício da misericórdia. Paulo está se dirigindo àqueles que têm compaixão por aqueles que têm passado as suas necessidades, pelos que estão doentes, pelos que sofrem. Existe um dom para isso. Embora todos nós precisamos ter essa sensibilidade uns para com os outros, existe aquele que é craque nisso. Aquele que é fera nisso, em perceber que o outro está sofrendo, que o outro precisa de um ombro amigo, que o outro precisa ser ouvido. E tudo isso deve ser feito com alegria. Com alegria. Meus irmãos, a questão chave para o apóstolo Paulo aqui é que tudo que Deus nos deu por meio dos dons é para a edificação do corpo. É para que possamos servir uns aos outros, porque nós pertencemos uns aos outros. Por isso, não esconda o seu dom. Como o pastor Tinoco disse nessa manhã, não enterre o seu talento. Não esconda o seu dom, não vamos nos envaidecer deles também, mas vamos usá-los com humildade na comunhão dos santos, porque nós somos membros uns dos outros, servimos uns aos outros por amor a Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. E eu quero desafiar você nessa noite, a você que, como eu falei anteriormente, que de repente ainda não descobriu o seu dom. Talvez você já caminha na igreja há alguns anos, ou talvez faz pouco tempo, não importa. Mas você ainda não se encontrou naquilo que você deve fazer para crescer, para abençoar a vida do outro. Quero desafiar você a essa semana, colocar como motivo de oração isso. E nós também queremos orar por você. E eu quero te desafiar nesse momento a se colocar de pé. A você que, mesmo que já entendeu qual é o seu dom, mas muitas vezes não tem trabalhado nele. Não tem exercido com eficácia, com o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque ou talvez você já se acha forte demais. O dom que Deus me deu, esse aqui eu já resolvo. Meus irmãos, nós somos fracos demais. Precisamos o tempo todo ser ministrados por aquele que tem o poder, aquele que nos dá os dons. Eu quero desafiar você que quer pedir mais dons ao Senhor Deus. Não tem nada de errado nisso também. O apóstolo Paulo também ensinou isso, procurai com zelo os melhores dons. Mas eu quero incentivar você a procurar algo que é mais excelente, como Paulo ensina. Busque em tudo isso o exercício do amor. Ame, porque quando amamos, somos humildes. Quando amamos, reconhecemos que fazemos parte do corpo de Cristo Jesus e somos membros uns dos outros. Vivemos na comunhão dos santos e percebemos de fato que o propósito dos dons que Deus ministra a cada um de nós é para que possamos servir uns aos outros, para a glória de Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua igreja, Deus, que mais uma vez se manifesta de maneira positiva, no sentido de reconhecer. Quantos aqui estão reconhecendo que ainda não sabem os seus dons? Quantos aqui estão pedindo, Deus, dá-lhe dons, dá dons ao teu povo, Deus, ministra com teu Espírito Santo dons na vida do teu povo, para que sejam usados para o engrandecimento do Senhor, para o crescimento do teu reino, para o serviço de uns para com os outros, e que assim a tua igreja cresça em amor. Ministra dons de profecia, ministra dons de ensino, de misericórdia, ministra dons de liderança, ministra, Deus, dons maravilhosos na vida dos queridos irmãos aqui, para que assim, em meio a essa diversidade que o Senhor criou, nós possamos honrar ao Senhor, possamos obedecer ao Senhor. Nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor ministrará os dons na vida dos queridos irmãos. E aqueles que já têm os seus dons, Pai querido, continue capacitando,
Obrigado pelos dons que o Senhor já tem ministrado na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Nós aqui queremos dizer ao Senhor mais uma vez, queremos honrar ao Senhor, queremos trabalhar para o Senhor. Edifica, Deus, a tua igreja em nome de Jesus. Trabalha os teus dons em nossas vidas e nos permita exercer esses dons com eficácia. Com eficácia, Deus, não para o nosso engrandecimento, mas para a glória do Senhor. Aqueles irmãos que estão em busca de mais dons, porque estão ansiosos em servir mais e mais ao Senhor, com tudo aquilo que têm, com tudo aquilo que são, porque compreendem que são do Senhor. Pai querido, conceda mais dons em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, o teu povo, Deus, nós dependemos do Senhor. Só o Senhor para ministrar esses dons, no teu poder, na tua graça, porque cremos que um dia fomos alcançados, fomos salvos pelo Senhor e somos teus. Somos teu povo, somos membros uns dos outros. Nos permitem viver em humildade, que haja humildade em nosso meio, para que assim, Deus, ninguém aqui venha se achar melhor um do que o outro, para que assim a gente possa crescer juntos em comunhão e o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa o teu povo durante essa semana, Deus. Que os dons ministrados pelo Senhor na vida de cada um de nós aqui sejam trabalhados com zelo no alcance de mais e mais pessoas, para que elas venham conhecer ao Senhor, amar ao Senhor. Ministra os teus dons naqueles que têm trabalhado, Deus, em empresas, em viagens que fazem a negócios. Guarda os teus filhos, Deus, protege, livra-nos de todo mal, de todo perigo. Que essa semana seja mais uma semana em que nós possamos exercer a missão para o qual o Senhor nos chamou, de sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Contempla a nossa fé, Deus, realizando maravilhas em nossas vidas, em nosso meio. E assim, glorificado seja o nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família, bem como sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Assim nós oramos hoje, todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. E lembre-se, nós estamos em missão nesse mundo. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.